Ora bem, então, boa tarde a todos. Antes de mais, obrigado por terem participado e se inscrito neste webinar que vamos promover hoje. Espero que estejam a ouvir bem. Este webinar, para quem acompanha já a Digital Sign há algum tempo, vai de encontro a outros webinars que temos feito ao longo do tempo. Nós criamos estas sessões desse webinar precisamente para fazer algo que também faz parte do nosso core business enquanto prestador de serviço de confiança, que é tentar, de alguma forma, clarificar algumas das dúvidas que ainda existem relativamente a alguns temas que são do nosso core business, nomeadamente tudo que tem a ver com assinaturas digitais e com desmaterialização de processos de forma segura. Para isso, nós criamos e vamos ter este webinar que o tema é a importância das assinaturas eletrónicas qualificadas, regulamenteadas com mitigação do ciberrisco, ou seja, cada vez mais tem sido diário, praticamente, vocês ouvirem notícias relativamente a ataques, a ciberataques e situações menos agradáveis, e todo este tipo de situações poderá ser, não quero dizer que seja a forma única, mas a utilização de assinaturas digitais qualificadas deverá ser, e com certeza que será, uma das soluções mais imediatas para tentar combater este cibercrime, que cada vez é mais corrente, tendo em conta que o cibercrime acompanha o dia-a-dia, ou seja, neste momento a maior parte das empresas já adota soluções desmaterializadas, já utiliza assinaturas digitais, já está confortável a utilizar soluções da área digital. No entanto, isso também acarreta alguns riscos, tendo em conta que agora, basicamente, o que acontece é que, em vez de termos fraudes em papel, cada vez mais existem algumas fraudes e ataques através em formato digital. E para isso, as empresas necessitam de saber o que existe no mercado. Nós, enquanto uma empresa que trabalha nesta área, necessitamos também de enquadrar este tipo de temáticas, e para isso nós criamos este elenco, no qual vai-me acompanhar o Ricardo Martins, que faz parte da nossa equipa de desenvolvimento e que irá apresentar uma ferramenta que nós desenvolvemos internamente, a qual chamamos DS Verify, que é uma ferramenta que poderá ter e tem tido, já tem sido utilizada por diversas empresas nossas clientes, mas que também importa mostrar a outras que não a conheçam, para verificarem também a sua potencialidade e a sua eventual aplicabilidade à vossa realidade. Também vou ter comigo o Ricardo, também, que é o nosso advogado, que faz parte da nossa equipa legal, nosso jurista, e que também vai fazer alguns enquadramentos relativamente a esta questão de assinaturas qualificadas de acordo com o regulamento IAIDAS, tendo em conta que é o regulamento de base de empresas como a nossa. Portanto, a nossa ideia aqui é versarmos um pouco sobre a parte legal, sobre a parte técnica, e também falarmos um pouco sobre a realidade de hoje em dia no que diz respeito a estas temáticas, e para esse efeito este webinar tentará, de alguma forma, responder a algumas questões que existem, nomeadamente dos nossos clientes e não só. Também aqui importa realçar que nós o que vamos fazer, como temos habitualmente feito, é que qualquer questão que não seja respondida ou que vocês tenham dúvidas durante este webinar, que seria importante vocês colocarem isso através do chat desta própria conversa, e depois nós, depois deste webinar, iremos enviar a todos aqueles que participaram neste webinar os documentos com essas questões respondidas e também acompanhados de todas as apresentações que nós fizemos durante este webinar. Portanto, a ideia será que este bocado que vamos estar aqui todos juntos será de alguma forma para nós partilharmos aquilo que temos feito nesta área, aquilo que também tem acontecido nesta área, para vocês olharem e verificarem a sua aplicabilidade nos vossos casos e nas vossas empresas, e no final, todos aqueles que participam, enviaremos a resposta às vossas questões, que, reforço, deverão ser colocadas no chat, tendo em conta que não vamos ter a possibilidade de fazer interações através de áudio, porque seria muito confuso, tendo em conta que temos bastantes inscritos neste webinar. Portanto, fica aqui esta introdução. Mais uma vez, em nome da Digital Sign SA, agradeço a vossa vontade de cá estarem connosco esta hora e meia, para tentarem perceber um pouco mais desta temática, e nós, do nosso lado, mais uma vez, queremos cumprir aquilo que nos move, que é tentarmos não só oferecer soluções ao mercado, mas também tentar desmistificar algumas questões que muitas vezes ficam sem resposta sobre esta área, que nós sabemos que é uma área com alguma densidade jurídica. Portanto, vamos iniciar então este webinar. Reforço mais uma vez que devem colocar as vossas questões no chat e que depois serão posteriormente respondidas através do envio de documentação, quer a documentação que nós vamos partilhar neste webinar, quer a resposta a essas questões que vocês vão colocar.
Portanto, vamos dar então início. Vou chamar aqui o primeiro orador que vai falar sobre esta temática, para avançarmos da parte jurídica para a técnica. Vou primeiro pôr a parte jurídica a falar sobre estes temas, para depois avançarmos com alguns casos de uso e também avançarmos com a demonstração da ferramenta DS Verify. Portanto, chamo aqui então o Ricardo para começar com esta sessão, e reforço, qualquer dúvida, coloquem no chat que nós depois iremos responder. Muito obrigado e espero que seja do vosso agrado. Ok. Força, Ricardo, qual que é teu? Bem, muito boa tarde a todos. O meu nome é Ricardo Guimarães e sou jurista na Digital Sign. E tal como o Miguel disse, vou falar aqui um bocadinho sobre, mais do ponto de vista jurídico, da importância das ferramentas que o regulamento eIDAS fornece ao mercado único europeu, de forma a que haja cada vez uma maior cibersegurança e uma maior mitigação do ciberrisco. Ora, para isto, eu vou abordar à partida 4 temas fundamentais e principais, que é o que é o regulamento eIDAS e o que é que ele trouxe a nível da mitigação de ciberrisco, fazer uma breve abordagem à tipologia das assinaturas eletrónicas e a sua relação com a eficácia probatória do documento eletrónico, o que é uma assinatura eletrónica qualificada e um selo eletrónico qualificado, que são especialmente importantes e relevantes para a função do DS Verify, e o que é um serviço qualificado de validação de assinaturas eletrónicas qualificadas, que é o caso do DS Verify, e qual a sua importância para a mitigação do ciberrisco. Portanto, apesar em relação ao regulamento eIDAS, apesar deste já estar em vigor já há alguns anos, ainda existe um grande desconhecimento do mercado em relação ao potencial das suas ferramentas e como é que estas podem ser usadas para haver uma maior segurança nas comunicações eletrónicas entre as partes. E também é um dos objetivos deste webinar, é sensibilizar um pouco também o mercado para a importância que estas ferramentas têm para que as transações eletrónicas sejam efetuadas de uma forma segura. Por isso mesmo, o regulamento eIDAS, relativamente à cibersegurança, e um dos seus principais aspectos é criar um quadro jurídico comum a toda a União Europeia que permitisse reforçar a confiança nas transações eletrónicas no mercado interno. Ou seja, promover um mercado único digital onde houvesse essa confiança nas transações em linha entre os vários Estados-membros e entre os vários agentes desse mesmo mercado. O regulamento eIDAS apresenta-se como um primeiro passo a essa mitigação do ciberrisco, porque antes do regulamento eIDAS não existia qualquer clareza regulatória nesta parte. E o eIDAS veio-nos dizer como é que determinadas ferramentas podem ser utilizadas para reforçar essa confiança no mercado interno e trazer-nos essa segurança nas nossas comunicações eletrónicas. Daí que depois tem aqui no meu terceiro ponto que criou as condições necessárias para o reconhecimento mútuo de tecnologias facilitadoras, tal como as assinaturas eletrónicas, a definição do documento eletrónico, que é um prestador qualificado de serviços de confiança, o que é um serviço de validação qualificado, que é uma preservação qualificada, etc, etc. Ou seja, dá uma variedade de ferramentas para que isso possa acontecer. E para além disso, a nível nacional, também devemos olhar para o Decreto-Lei número 12 de 2021, que assegura a execução na ordem jurídica interna e que também dá alguma clareza a nível nacional de como é que estas ferramentas podem ser utilizadas. Ou seja, de que forma é que o eIDAS contribuiu para a mitigação do ciberrisco? Existem 3 pontos fundamentais relacionadas com a mitigação do ciberrisco, que é, em primeiro lugar, claro, a introdução dos prestadores qualificados de serviços de confiança, tal como a Digital Sign, que, como já devem saber, são entidades certificadas e que devem cumprir com os pressupostos e os requisitos preconizados no regulamento eIDAS e, assim, serem entidades qualificadas, ou seja, prestadores qualificados que têm serviços qualificados e que também esses serviços devem ser certificados, tal como o ODS Verify também o foi, mas falaremos disso a seguir, e servem como uma espécie de árbitros no mercado comunitário, fornecendo as ferramentas aos agentes económicos para que estes consigam transacionar em segurança.
O meu segundo ponto é a uniformização das assinaturas eletrónicas qualificadas no mercado interno, ou seja, o que é que isto quer dizer? Antigamente não havia essas regras uniformizadoras, ou seja, a tal clareza regulatória no mercado europeu. E isto o que é que veio trazer? Veio trazer com que uma assinatura eletrónica qualificada é uma assinatura eletrónica qualificada em toda a União Europeia, seja em Portugal, seja em Espanha, seja na Alemanha. A partir do momento em que é emitida por um prestador qualificado de serviços de confiança num determinado país, e se esse prestador qualificado de serviços de confiança estiver credenciado para o fazer, essa assinatura eletrónica qualificada respeita os requisitos técnicos e jurídicos que estão preconizados no IAIDAS. E é isto que vem trazer também uma clareza jurídica e técnica aos agentes económicos, coisa que, por exemplo, as assinaturas simples ou as assinaturas avançadas não trazem. E por fim, o nosso tema central de hoje, a introdução de dos serviços qualificados de validação de assinaturas ou selos eletrónicos qualificados, que são serviços que vão servir para conseguirmos ter a percepção se uma determinada assinatura eletrónica qualificada cumpre com os requisitos técnicos e jurídicos que foram preconizados no IEDAS. Isto dá-nos uma clareza e conseguimos verificar a autenticidade da assinatura utilizando este serviço qualificado de validação, como vamos ver ao longo deste webinar. Mas antes de irmos ao serviço qualificado de validação, muito rapidamente, alguns de vocês já devem estar familiarizados com isto, mas a tipologia das assinaturas eletrónicas, de acordo com o regulamento IEDAS, e porque é que isto é importante na questão da mitigação da cibersegurança. Em primeiro lugar, temos a assinatura eletrónica simples, e se olharmos aqui da esquerda para a direita, veremos que está escalado entre a assinatura menos complexa e, portanto, menos segura e com menos requisitos técnicos associados, menos exigências jurídicas associadas, e depois a assinatura eletrónica qualificada do lado direito, que é aquela assinatura que tem maiores exigências a nível técnico e, portanto, maior exigência também e maior valor probatório a nível jurídico. A assinatura eletrónica simples é qualquer marca eletrónica que identifique o signatário, ou seja, se eu escrever o meu nome, Ricardo Guimarães, num documento Word de guardar em PDF, é uma assinatura eletrónica simples. E isso não garante nada a nível de autenticidade ou de integridade do ponto de vista jurídico e técnico. A única coisa que garante do ponto de vista jurídico é que é uma assinatura eletrónica simples, é uma assinatura eletrónica válida e tem valor probatório, claro, mas o valor probatório que tem é o ónus da prova vai recair sobre o signatário. Ou seja, o que é que isto quer dizer? O ónus da prova vai ser apreciado depois nos termos gerais de direito e vai depender da forma como o signatário conseguir comprovar que efetuou aquela assinatura eletrónica simples. O mesmo se aplica à assinatura eletrónica avançada, apesar de ter requisitos técnicos mais elevados e por isso estar já num nível superior e também ser mais fácil provar que essa assinatura eletrónica avançada foi efetuada e também, agora não vou entrar em pormenores técnicos, mas ainda assim também é apreciada nos termos gerais de direito e não garante aquilo que uma assinatura eletrónica qualificada consegue garantir a nível técnico e jurídico. A assinatura eletrónica qualificada é o apogeu, digamos assim, da segurança jurídica e, portanto, ou melhor, da segurança técnica e, portanto, jurídica, e que foi assim preconizada também pelo regulamento IAIDAS e que veremos já daqui de seguida. Também é importante referir, antes de avançarmos para a assinatura eletrónica qualificada, a eficácia probatória do documento eletrónico e como é que este é alcançado, para perceberem a importância técnica que também isto tem na questão do valor jurídico. Isto porquê? Porque o legislador europeu foi muito inteligente na forma como garantiu o valor probatório do documento eletrónico. Não garantiu o valor jurídico do documento eletrónico per si, mas garantiu esse valor probatório através da tipologia de assinaturas eletrónicas utilizadas. Ou seja, dependendo do tipo de assinatura que nós utilizarmos, isso vai fazer com que a eficácia probatória do documento e das nossas declarações tenham tenham uma determinada eficácia jurídica ou não. E daí que coloquei também aqui uma menção ao Luís Filipe Pires de Sousa, do seu livro O Valor Probatório do Documento Eletrónico no Processo Civil, que quem estiver interessado recomendo desde já a leitura, porque é um livro muito bom relativamente a estes temas. E o que ele diz, ele defende o princípio da simetria na prova, que no fundo é isto que tivemos a falar até agora, que é quanto maior
for a segurança de uma prova, maior será a sua eficácia probatória. E é esta a explicação lógica e foi este o engenho jurídico que o legislador europeu arranjou para garantir que quanto maior for a segurança de uma assinatura, maior será o seu valor jurídico. E por isso mesmo, uma assinatura eletrónica qualificada possui um efeito legal equivalente ao de uma assinatura manuscrita, cria a presunção de autenticidade, integridade e não repúdio, tem força probatória de documento particular assinado nos termos do artigo 376 do Código Civil e, portanto, faz prova plena quanto às declarações atribuídas ao seu autor, sem prejuízo da arguição e prova de falsidade do documento. Desta forma, esta só pode ser posta em causa alegando-se e provando-se. E é aqui que se consagra a tal inversão de ónus da prova. Ao contrário da assinatura simples e da assinatura avançada, que não gozam disto, ou seja, o signatário terá sempre que provar que fez a assinatura, o signatário que assinou com uma assinatura eletrónica qualificada não tem que provar que assinou, apenas terá que goza da tal prova de plena e da presunção das declarações que lhe são atribuídas. Para além da assinatura eletrónica qualificada, também é importante aqui fazer uma referência ao selo eletrónico qualificado, também muito importante no que diz respeito à validação de documentos eletrónicos, hum, que, apesar de ter uma natureza técnica muito similar a uma assinatura eletrónica qualificada, difere completamente na sua natureza jurídica. Ou seja, os selos eletrónicos qualificados servem para presumir que um determinado. Primeiro são emitidos para uma pessoa coletiva, não para pessoas singulares, e servem para presumir que um determinado documento eletrónico foi emitido por uma determinada pessoa coletiva. E, ao contrário de uma assinatura eletrónica qualificada, não tem poderes para obrigar a pessoa coletiva perante um determinado negócio jurídico. Portanto, só serve mesmo para presumir a origem e a integridade do documento eletrónico e, como obedece a determinados requisitos técnicos, tal como a assinatura eletrónica qualificada, é possível também validá-los num serviço de validação qualificado. Ou seja, no fundo, é um equivalente a um selo branco de uma organização. E por fim, o que é um serviço qualificado de validação de assinaturas eletrónicas ou de selos eletrónicos qualificados? Tal como o próprio nome indica, permite validar uma assinatura eletrónica qualificada ou um selo eletrónico qualificado e permite aos utilizadores receber o resultado desse processo de validação de modo automático. Ou seja, a partir do momento que utilizamos a ferramenta, como vocês vão ver depois, conseguimos obter o resultado de se aquela assinatura eletrónica qualificada ou um selo eletrónico qualificado são de facto válidos ou não. E para além disso, como é óbvio, e tal como disse no início, um serviço qualificado terá de sempre ser certificado ou seja, e auditado por uma entidade certificadora que garanta que aquele serviço cumpre com todos os requisitos que são preconizados no regulamento de IATAs, tal como o nosso DS Verify. E então, qual é a importância na mitigação do ciberrisco? Ou seja, permite aos utilizadores que tenham um serviço de validação qualificado verificarem a autenticidade de um determinado documento eletrónico através da validação das assinaturas eletrónicas qualificadas que lhes são apostas. E para isto, é claro que é necessário que sejam apostas assinaturas eletrónicas qualificadas ou selos eletrónicos qualificados a um determinado documento eletrónico e é necessário que a organização, a pessoa singular, tenham do seu lado um serviço de validação qualificado que lhes permita verificar se aquela assinatura ou aquele selo são de facto válidos à luz daquilo que está preconizado no regulamento de IEDAS. Então aqui introduzimos o nosso DS Verify, que é um serviço qualificado de validação de assinaturas eletrónicas qualificadas e que é extremamente importante principalmente no mundo em que vivemos atualmente e cada vez existem mais transações no comércio eletrónico, é fundamental que as empresas estabeleçam controles de gestão dos tipos de assinaturas eletrónicas que podem ser aceitos, dependendo do risco, dependendo do tipo de documento eletrónico que estamos a falar, para garantir a cibersegurança da respectiva organização. Isto porquê?
porque o Miguel falou na introdução deste webinar relativamente ao tema, por exemplo, da faturação eletrónica. Se uma organização, e reparem que juridicamente é obrigatório a aposição de um selo eletrónico ou de uma assinatura eletrónica qualificada, uma fatura eletrónica. Todavia, não é obrigatório por lei que uma organização tenha um serviço qualificado de validação. Ou seja, apesar de haver esta obrigatoriedade legal, também poderão existir fraudes, como a organização, como já aconteceu, e o Miguel falará disso daqui a bocado, recebam faturas eletrónicas que não são faturas eletrónicas autênticas, são fraudes, e a organização, como não tomou as devidas precauções no que diz respeito à cibersegurança interna e aos seus processos internos, não tendo um serviço qualificado de validação de assinaturas eletrónicas, não conseguem verificar se aquele documento eletrónico, ou neste caso uma fatura, é autêntica ou não. E pronto, por isto mesmo, o validador permite então assegurar se a assinatura aposta a um determinado documento eletrónico é ou não qualificada. E o que eu gostava aqui de sublinhar é que as organizações devem mesmo pensar em obter este tipo de serviços qualificados, tendo em conta os riscos que são cada vez mais elevados no que diz respeito à cibersegurança. E da minha parte é tudo. Se tiverem alguma dúvida, estarei depois ao dispor para esclarecer, seja qual for a dúvida que surgir. E passo agora a palavra ao meu colega Ricardo Martins. Conseguem ver o meu ecrã? Está a partilhar corretamente? Sim. Ok. Ora, boa tarde a todos. Então, sou o Ricardo Martins, estou na equipa de developer da Digital Sign. E cabe-me então agora a mim fazer uma breve caminhada com vocês sobre o que é que pode ser esta ferramenta do Verify e como é que ela pode ser usada. Antes de entrar na ferramenta propriamente dita, queria só fazer aqui assim, do ponto de vista um bocadinho mais técnico, uma muito breve introdução sobre o que é isto de um certificado do ponto de vista digital e o que é que importa ou não validar num certificado, ok? Ou seja, essencialmente a segurança do processo reside numa chave privada e em dados que identificam a pessoa a quem o certificado corresponde, e isto é então o nosso certificado. Aposto a isto, existe uma entidade, uma CA geralmente, que deve atestar que estes dados foram emitidos por determinada entidade, ok? O que é que difere um certificado normal de um certificado qualificado? Temos ouvido bastante falar aqui assim com o colega Ricardo Guimarães. Essencialmente é a segurança destes componentes. Portanto, a chave deve estar guardada num sítio onde não se possa nunca aceder a ela ou ser retirada ou roubada. Os dados do certificado são, de alguma forma, validados por uma CA em que todos confiamos. E estas, sim, têm que ser entidades validadas pelo EIDAS, ok? Ou seguir as regras do EIDAS. Então, o que eu vos vou aqui hoje mostrar é... não, está bem. O que eu vos vou aqui hoje mostrar é, então, esta ferramenta do DS Verify, ok? Ela, para já, está disponível de forma limitada, mas gratuita no site da Digital Sign. Eu penso que o URL foi até já disponibilizado no chat para outros utilizadores poderem verificar algum documento que tenham. E eu preparei aqui assim um pequeno cenário. Desculpem. Um pequeno cenário onde no fundo tenho um documento Word que representa aquilo que nós podemos assumir como sendo uma fatura, uma nota de transação, seja lá o que for, não interessa neste caso. Tem um número de fatura, tem um montante, tem um valor para o qual é preciso transferir dinheiro e tem uma assinatura que já percebemos hoje com a comunicação do Ricardo Guimarães que é apenas uma assinatura eletrónica simples. Como qualquer utilizador, exporto este documento para PDF, naturalmente obtenho mesmo em PDF. Claro que o Adobe, que é a ferramenta que mais é utilizada para fazer a visualização destes documentos digitais, não vai detectar nenhuma assinatura, porque ela apenas está impressa no documento. E se pegarmos neste documento e o colocarmos no nosso validador, uma vez que este validador é um validador de assinaturas qualificadas, ele vai-nos já informar de que este documento não apresenta qualquer tipo de assinatura avançada ou qualificada e, por isso, não deve ser considerado como válido do ponto de vista de uma assinatura qualificada. De que forma é que seria então possível alterar, ou como é que poderia o que é que seria um cenário de fraude?
nós temos facilmente ferramentas ao nosso dispor, como sendo, por exemplo, a DocuSign, que nos permite fazer assinaturas em documentos. Tenho aqui uma pequena limitação na autenticação na conta deles. Essencialmente, eu autentico-me na DocuSign, envio para lá o meu documento e posso realizar uma assinatura, uma ou mais do que uma. Porquê é que eu vos trago este exemplo? Porque o documento que nos sai assinado da DocuSign, por exemplo, é um documento assim. Portanto, atestamos aqui assim a nossa nova assinatura. O documento é-nos indicado como estando válido, mediante se nós no nosso computador confiamos ou não na CA deles. Eu penso que por default ela vem configurada para ser de confiança. E a gente pode ver aqui os detalhes da assinatura por quem foram emitidos e está a ver, está toda válida, ok? Exatamente o mesmo documento submetido ao nosso validador, nós vemos que não é exatamente assim que funciona. Esta assinatura não cumpre os requisitos para ser uma assinatura qualificada, ok? Quer isto dizer, como o nosso colega Ricardo Guimarães já explicou, tem em falta todos aqueles componentes que nos poderão ajudar, num caso em tribunal ou jurídico, para defender que realmente fomos nós que fizemos a assinatura ou não. Para além disso, nada nos impede de imprimir este documento ou alterar este documento. E vamos ter um documento assim, em que, em vez do PT50 XXXX, temos o PT50 YYYY. Esta sequência de documentos que eu estou a mostrar, isto foi tudo a partir do mesmo documento. Portanto, eu não fiz aqui nenhum tipo de batota. E submeti novamente o documento para assinatura na DocuSign e podemos ver que o documento está cá assinado, o documento está válido. Contudo, nós já percebemos aqui pela forma como eu estou a demonstrar isto que o documento foi de facto alterado. Isto aqui assim é mau, portanto a DocuSign tem uma forma estranha de funcionar, não é a única, mais entidades têm, que é quando fazem uma nova assinatura, eles limpam todas as assinaturas que o documento tinha antes. Isto, do ponto de vista digital, torna impossível de verificar o historial do documento. Ou seja, neste documento eu não tenho forma absolutamente nenhuma de saber qual é que era a versão anterior a ele com o PT50 YYYY, portanto, que seria o IBAN original. Naturalmente, se este documento for para o validador, ele também vai nos ser indicado só com uma assinatura e inválido também. Onde é que então este validador nos pode ajudar? É essencialmente nas assinaturas qualificadas. E, como falei há bocadinho, há aqui uma diferença significativa entre assinaturas qualificadas e não qualificadas. E posso agora mostrar exatamente o mesmo documento, agora sim com uma assinatura qualificada. Temos o nosso PT50Y, temos a nossa assinatura qualificada, ela é a mesma demonstrada aqui assim como qualificada, contudo a gente já pode ver que esta aqui está dirigida a uma entidade, a outra há bocado não estava, neste caso sou eu, a fazer alguns testes, e no lado do validador podemos então verificar que já temos aqui assim um output de outra cor. Essencialmente o esquema de cores que nós escolhemos aqui assim é um esquema de cores para tornar o mais fácil e intuitivo possível para o utilizador perceber de que forma é que este documento pode ser válido ou não. Portanto, nós só vamos marcar a verde documentos que estejam totalmente válidos e apenas com assinaturas, selos e timestamps qualificados. Ou seja, se algum elemento de um documento não for qualificado ou se não estiver válido, ele vai aparecer aqui com um código de cor que não será nunca o verde. Assim conseguimos garantir ou ajudar o máximo possível o utilizador a perceber de que forma é que este documento poderá mais tarde ser utilizado do ponto de vista legal ou não, como o meu colega explicou há bocado. É importante salientar também que este validador foi desenvolvido seguindo 100% as regras dos EIDAS, ok? Portanto, se nós temos aqui assim um detalhe que podemos ver, é os detalhes do relatório de validação. Podemos consultar aqui assim um breve resumo da política que foi utilizada e abaixo vamos ter em detalhe, agora aqui já são detalhes um bocadinho mais técnicos e quanto mais para as tabs da frente vamos avançando, mais técnico fica o resultado, ok? Vamos então ver aqui assim
que se trata de uma assinatura qualificada. Portanto, este valor aqui pode assumir vários valores, ou seja, pode ser uma assinatura ou um selo. Temos esse mesmo feedback aqui, portanto, com este ícone nós já sabemos que se trata de uma assinatura e não de um selo. Também quando é um selo aqui temos um output diferente, já vou mostrar daqui um bocadinho. Podemos ver a cadeia de certificação com que esta assinatura foi realizada, a validação da mesma, qual foi a data mais recente que foi possível validar a assinatura, e temos aqui assim aquilo que eu chamo um report simples. Se quisermos entrar mais em detalhes e perceber que tipo de validações, agora aqui sim, as validações que constam no regulamento do eIDAS é que foram feitas para chegar à conclusão se o documento está válido ou não, temos aqui uma lista muito vasta de cheques que a ferramenta faz por nós, e se todos eles estiverem válidos, então sim, o documento é marcado como válido. Que tipo de validações é que estamos aqui a falar? Validar CRLs, ou seja, se as CRLs responsáveis por este certificado não indicam este certificado como expirado ou revogado, pedidos ao CSP, verificar se a CA que emitiu este certificado de assinatura, se é uma CA válida ou não. Como eu vos expliquei no início, a diferença entre um certificado qualificado e um não qualificado, não unicamente, mas uma parte significativa é a entidade emissora do certificado. Portanto, aqui permite-nos ver se essa CA está ou não realmente, se é válida. Este validador, também é importante salientar, está a usar por base uma base de dados que corresponde à Trusted List da União Europeia, ou seja, a União Europeia tem uma Trusted List que indica quais são as várias CAs que podem ser de confiança e consideradas como qualificadas ou não. E essa CA está a ser, essa lista de CAs é utilizada aqui por base. Temos também uma árvore de diagnóstico que nos transmite numa linha temporal quando é que as várias assinaturas foram feitas e qual é que é a validade das mesmas. Portanto, neste momento nós somos este pontinho cinzento e vemos que esta assinatura pode ter sido válida desde lá atrás até cá à frente. Quando isto tiver mais assinaturas, o gráfico ganha mais corpo. E finalmente, um relatório de validação ETSI, isto aqui só deverá ser consultado em cenários extremos, em princípio, mas estará aqui por baixo também todos os pontos definidos que foram e não foram validados. Para além disto, apresento, uma vez que isto aqui é um detalhe, são relatórios com foro um bocadinho muito técnico. Emitimos também um Summary Report, que é o nosso report da ferramenta, e que vamos agora dar uma breve vista de olhos no que informação é que ele nos transmite. Essencialmente é a informação que consta nesta página de validação, só que fica registado em formato PDF com a hash do documento assinado, portanto, liga-nos de alguma forma ao documento que está a ser validado. A ver se tenho aqui alguma sorte. Então, e deste? Uma apresentação live tem sempre de ter alguma coisinha a correr, menos bem. Peço desculpa por este lapso, já vou ver o que se passa. Estou no sítio certo. Mas bom, já vamos ao relatório. Já vos vou arranjar um exemplar para verem que tipo de relatório é que a plataforma exporta. Onde é que íamos então? Estávamos agora aqui assim, para ver então a assinatura assinada. Portanto, esta assinatura, se alguma coisa no documento for alterada depois desta assinatura ser realizada, automaticamente o validador vai-nos mostrar como não estando em conformidade a assinatura. Portanto, vai-nos indicar aqui a vermelho e a dizer-nos que após a assinatura ter sido feita, o documento foi alterado. Portanto, isso também nos serve como uma boa certeza do que se passa. Outra coisa muito importante de salientar também aqui nas assinaturas tem aqui a ver com o formato, que eu sinto na responsabilidade de passar esta informação para vós, porque acho que é importante. Como nós podemos ver aqui, este documento ele é válido até 2024. Não é um período muito extenso, é o normal para assinaturas qualificadas que seguem os formatos mais simples, neste caso o formato B.
é possível, tanto num documento em formato B, como noutro tipo de documentos, fazer a data de validação deste documento mais extensa, ok? Ou seja, neste momento nós estamos a ver que este documento tem uma validade até 2024, porque o meu certificado, o de assinatura, expira ele também em 2024. Mas se formos a ver aqui para baixo, portanto, na cadeia de certificação, nós vemos que há aqui um certificado que expira em 2033 e quem emitiu esse certificado, que é a nossa RUT CA, expira em 2046. Há uma técnica, isto também é importante ser feito em documentos que já existam ou em novas assinaturas, de garantir que a data de expiração do documento é do certificado da CA e não do assinante. Chama-se este processo de transformação o extend de uma assinatura. Portanto, isto é exatamente o mesmo documento, do ponto de vista de conteúdo ele não foi alterado, apenas foi feita esta operação de extend. Mas o Verify, por algum motivo, não sei se está a haver alguma intervenção na Digital Sign, mas o Verify morreu. Eu vou tentar ver internamente, peço desculpa. Ok, pronto. Entretanto, vamos avançando aqui com alguns casos de uso, passando aqui um bocadinho para mim, esta parte de alguns casos de uso que têm sido públicos, de algumas situações em que é importante fazer-se esta validação das assinaturas por desta ferramenta, ou desse Verify, para fazer e para ajudar, de alguma forma, a mitigar o ciberrisco, que é aquilo que também estamos aqui a falar neste evento. Portanto, basicamente, o que eu vos vou mostrar aqui, de uma forma simplificada, é alguns exemplos de casos que são públicos e que vocês com certeza já tropeçaram neles nas notícias aqui em Portugal, e também falar um pouco, pegando naquele tema que o Ricardo Guimarães foi falando. Portanto, basicamente, de uma forma muito sucinta, para não estar aqui em questões mais jurídicas, assinaturas, existem dois tipos de assinaturas que podemos resumi-las em que uma delas é a assinatura eletrónica e a outra é a assinatura qualificada. Basicamente, a assinatura eletrónica era aquilo que o Ricardo estava a falar, ou seja, basicamente nós podemos recorrer a assinaturas simples, podemos recorrer, eventualmente, por exemplo, todos vocês recebem encomendas, ou grande parte de vocês recebem encomendas transportadoras, e vocês também assinam um documento, assinam num tablet, digamos assim, essa recepção desse artigo vos foi entregue. Portanto, basicamente, o que acontece aí, tendo em conta que não existe nenhuma certificado emitido a vocês para assinarem esse ato, o que acontece é que vocês estão a fazer uma assinatura eletrónica, ou seja, estão a reproduzir mecanicamente a vossa assinatura, que poderá até nem ser o vosso nome. Se vocês puserem um X no tablet da pessoa que vos vai dar a encomenda, quase de certeza que ele não vai levantar qualquer tipo de problema. E basicamente o que acontece é que esse tipo de assinaturas não vai proteger o documento. O assinante vai sempre poder dizer que não foi ele que assinou, ou seja, isto aqui, vamos para outros exemplos que eu costumo dar, por exemplo, todos nós conseguimos ir à internet e até encontrar por lá uma assinatura autografada, um autógrafo de um jogador de futebol qualquer. E nós o que podemos fazer é, para simular para fazer uma fraude com esse jogador, podemos pegar nessa assinatura, copiar e colar num documento e enviar para alguém como se fosse um documento original. Basicamente, o que acontece com esse documento é que ele está assinado eletronicamente, ou seja, existe lá uma reprodução mecânica no documento que dá a entender que é uma assinatura. No entanto, o que acontece é que aquele não é de facto uma assinatura, ou seja, aquilo é algo que foi aposto no documento, em que vale o que vale, mas o que não vale, com certeza, é que não vai proteger o documento, ou seja, vocês podem alterar N vezes esse documento, que a assinatura mantém-se no mesmo sítio e o Adobe ou qualquer outra ferramenta que vocês utilizem não se vai queixar da validade daquela assinatura. Vai poder o assinante ou aquele... Olá, boa tarde a todos, os que já regressaram. Houve uma falha de rede generalizada, ainda estamos a tentar perceber o que é que aconteceu, mas acho que afetou bastantes pessoas ao mesmo tempo. Vamos só dar aqui 2, 3 minutos, porque temos aqui ainda gente a voltar a entrar na sessão, e já retomamos onde paramos, está bem? Ora bem, já estávamos então com o mesmo número de pessoas que estávamos quando pouca diferença temos de quando foi esta falha de rede generalizada, ou seja, ainda não percebemos o que aconteceu, mas também suponho que fosse esta falha de rede também começou a afetar a nossa apresentação da ferramenta, enquanto o Ricardo Martins estava a fazer a apresentação da parte do reporting.
No entanto, vamos retomar onde ficamos. Acredito que tenham ficado neste slide que estou agora a partilhar, em que falava sobre os tipos de assinaturas, nomeadamente a grande diferença entre as assinaturas eletrónicas, digamos assim, e as assinaturas qualificadas. Portanto, resumindo, de uma forma muito mais rápida para avançarmos com o tema, o que acontece é que este tipo de assinaturas eletrónicas, são um tipo de assinaturas muito simples em que não se garante praticamente nada com elas, a não ser, como o Ricardo também falou e bem, qualquer assinatura tem valor probatório, depende daquilo que houver de base para se conseguir provar ou associar aquela assinatura àquele assinante. Portanto, quando nós utilizamos uma assinatura simples ou uma assinatura eletrónica, basicamente estamos a fazer um ato em que não nos garante, não nos vai proteger o documento, também vai o assinante, ou neste caso aquela assinatura que está reproduzida, vai o dono dessa assinatura poder afirmar que não foi ele que a fez, etc. Portanto, temos aqui uma série de situações em que fazem com que este tipo de assinaturas seja diferente, claro está, do tipo de assinatura digital qualificada, que foi aquela em que o Ricardo Guimarães falou no início da sua apresentação, e também aquela que nos levou a criarmos e disponibilizarmos esta ferramenta, o DS Verify. E a assinatura qualificada, o que ela traz basicamente é isto, ou seja, basicamente a assinatura qualificada vai nos garantir 3 situações que são fundamentais, e por isso é que o Ricardo também falou que este é o tipo de assinatura que maior validade legal tem e que de alguma forma nós aconselhamos a ser utilizada de forma a mitigar qualquer risco que exista com esse documento a ser assinado. Praticamente, nós ao opor uma assinatura digital qualificada, e aqui a Digital Sign como um Qualified Trust Service Provider, nós teremos que fazer uma validação de identidade do titular dessa assinatura para emitirmos um certificado. Basicamente, temos que fazer um processo de validação forte, através de uma videoconferência live que nós podemos efetuar para validar a identidade, ou através do envio de documentação em original, reconhecida notarialmente, ou, em último caso, a pessoa vindo fisicamente às nossas instalações e validar a sua identidade perante os nossos agentes de validação. Portanto, só desta forma é que nós, Digital Sign, podemos, de facto, emitir uma assinatura digital qualificada. E, basicamente, a partir do momento em que ela é emitida, a sua utilização garante estes 3 fatores que estou aqui a mostrar. Basicamente, nós vamos garantir a identidade do assinante, vamos vincular a identidade do assinante àquele documento, ou seja, o que nós garantimos é que mais ninguém poderá ter efetuado aquela assinatura sem ser aquela pessoa, porque ela fez o processo de validação, ela tem umas credenciais que consegue aceder ao seu certificado, tem um OTP que é enviado para o telemóvel ou um PIN se utilizar uma assinatura física, ou seja, basicamente existe uma série de fatores de autenticação que garantem que só aquela pessoa é que podia produzir aquela assinatura. E além disso mais, também garante que o documento não pode ser alterado sem ser detectado, ou seja, basicamente, como o Ricardo Martins provou, qualquer documento pode ser alterado. No entanto, o que acontece, se esse documento já estiver previamente assinado com uma assinatura qualificada, o que acontece é que, em vez de aparecer aquele verde a dizer assinatura válida que aparece no Adobe quando abrimos um documento digital assinado de forma qualificada, vai aparecer algo similar a uma cor mais vermelha a dizer assinatura inválida. Isto significa, se acontecer, que aquele documento que foi assinado de forma qualificada de alguma forma foi alterado até que foi aberto naquele momento por vocês. Portanto, isso que acontece, e só a assinatura digital qualificada é que garante, de facto, que esse documento não foi alterado, caso apareça lá a dizer assinaturas válidas. Se aparecer assinatura inválida, a garantia que temos é que alguma coisa aconteceu àquele documento desde a sua assinatura. Por outro lado, e aqui é algo que é fundamental para determinados atos que acarretam algum risco, tem a ver com o não repúdio da assinatura, ou seja, o assinante aqui não pode negar a autoria da assinatura. Ou seja, basicamente o que acontece e que isto garante são estas 3 propriedades básicas e fundamentais para mitigar o risco de qualquer documento assinado digitalmente. Ou seja, recorrendo a uma assinatura digital qualificada, o que nós garantimos é a autenticação do assinante, ou seja, vamos provar quem efetivamente fez aquela assinatura e assinou aquele documento, vamos garantir a integridade da informação, ou seja, como eu disse previamente, se esse documento for alterado depois de assinado, o próprio documento vai se queixar, entre aspas, vai dizer que alguma coisa lhe aconteceu, e por último garantimos o não repúdio, ou seja, o assinante não pode falsamente negar que foi ele que fez aquela assinatura, ou seja, estamos aqui a falar em termos
mais jurídico, que é a inversão do ónus da prova, em que aqui, se eu assinar o documento de forma qualificada, vou ter que ser eu a provar que não fiz aquela assinatura, ao contrário da utilização do tipo de assinaturas em que são avaliados nos termos gerais do direito. Ou seja, se eu assinar um documento com uma assinatura simples, o que acontece é que quem for pôr em causa a minha assinatura é que vai ter que provar que eu não fiz ou que eu a fiz. Portanto, basicamente, aqui passamos, através da assinatura digital qualificada, o ónus da prova para o assinante. E isso é algo que é fundamental para vários atos que os nossos clientes utilizam assinaturas digitais qualificadas. Um caso de uso que eu vos queria mostrar e que de alguma forma simboliza exatamente isto que eu estou a falar é a própria Comissão Europeia. A própria Comissão Europeia, que também tem outras secções que regulam todas estas matérias, o regulamento de AIDAS é originário pela Comissão Europeia, mas basicamente o que a Comissão Europeia fez foi que quis dotar todos os seus colaboradores de uma assinatura digital qualificada. Isto precisamente para garantir todas aquelas propriedades que eu falei anteriormente e que o Ricardo já tinha referido na sua apresentação inicial. E basicamente o que eles fizeram foi escolheram a Digital Sign, a nível de todos os QTSPs a nível europeu, para lhes emitir cerca de 4.200 certificados de assinatura individuais, ou seja, um certificado qualificado a cada um dos colaboradores da Comissão Europeia, e o que nós fizemos foi, através da solução que nós temos de videoconferência, através de uma validação por videoconferência, validamos estas 4.200 pessoas, emitimos de um certificado digital qualificado e, a partir desse momento, essa pessoa estava dotada de um tipo de assinatura que podia utilizar quer para se relacionar internamente na Comissão Europeia, quer para se relacionar com entidades externas à Comissão Europeia. Basicamente o que acontece aqui é que a própria Comissão Europeia quis dar esta credibilidade e evitar qualquer tipo de fraude com a assinatura dos seus colaboradores. E para isso o que teve que fazer foi emitir uma assinatura digital qualificada a cada um deles e coube à Digital Sign esta tarefa que nós encaramos com algum orgulho de emitir estas assinaturas digitais qualificadas a todos os colaboradores da Comissão Europeia. Além disto, também colaboramos com eles, porque isto não basta termos a caneta digital, também temos que ter um papel digital, digamos assim, e de alguma forma nós também permitimos e desenvolvemos com eles uma solução, uma ferramenta de assinatura para eles poderem usar estas assinaturas que foram emitidas para cada um dos colaboradores de forma interna e de forma externa através de uma solução que chama-se EUSign e que é utilizada para toda e qualquer ato de assinatura dentro da Comissão Europeia. Como motivo, só para reforçar este use case, está aqui espelhado o primeiro tweet que foi feito quando entrou em produção esta solução, em que foi o primeiro documento assinado de forma qualificada entre o Banco Mundial e a Comissão Europeia. Para nós foi motivo de orgulho, temos participado e continuamos a suportar este projeto, mas de alguma forma é motivo de orgulho este processo em si, porque foi a primeira vez que de facto houve uma assinatura de um documento desta relevância assinado de forma qualificada. E para isso nós contribuímos e também é aqui reportado, através deste tweet, pela Comissão Europeia, um marco histórico que simbolizou este ato de assinatura. Portanto, isto é só um caso de uso para lhes dizer como é que as empresas, de alguma forma, estão a utilizar assinaturas qualificadas, e nós temos vários clientes da Digital Sign, mas não é esta a temática que temos de trazer para aqui, mas temos vários clientes da Digital Sign a utilizar assinaturas digitais qualificadas para se relacionarem internamente, mas também para se relacionarem externamente com clientes, com fornecedores, etc. Portanto, aqui cada vez mais existe um risco, cada vez mais existem mais processos a serem digitalizados e nós conseguimos mitigar este risco através da disponibilização de assinaturas digitais qualificadas a todos os intervenientes nesse processo de assinatura. Só desta forma é que podemos estar completamente tranquilos que o processo está seguro e que foi assinado por quem de direito e que essa pessoa comprovou a sua identidade perante uma entidade que podia fazer com uma Digital Sign. Portanto, basicamente, se isso tivesse sido feito, não teriam havido alguns destes casos que eu vos vou mostrar, que são públicos e que são recentes, sobre alguns exemplos de casos públicos que envolveram fraudes com assinaturas digitais. Um deles é da própria EDP. A EDP é nossa cliente, a Digital Sign, já há alguns anos, tem diversas instâncias a funcionar connosco, já demonstrou uma grande preocupação com estas temáticas do risco
associado à existência de processos digitais, e para isso já regular a Digital Sign há alguns anos e utiliza de forma massiva, e quer interna, quer externamente, assinaturas digitais qualificadas. Portanto, a EDP, tendo em conta que é um early adopter deste tipo de soluções, também teve um problema em que começaram a existir SMS e faturas falsas que teoricamente tinham sido emitidas pela EDP e que tiveram várias repercussões porque diversos clientes foram afetados com esse tipo de faturas. O que acontecia é que, de alguma forma, o cliente recebia uma fatura com um layout muito parecido com o da EDP, se não igual ao da EDP. A grande diferença é que esta fatura não estava assinada de forma qualificada. Já há alguns anos também que a EDP tem esta preocupação de assinar as suas faturas, e o que acontecia é que o cliente que tivesse com menos atenção a este tipo de detalhes, que pudesse receber uma fatura falsa e tivesse a tendência de a pagar. A única diferença é que o IBAN que estaria disponível nessa fatura falsa era um IBAN que não era do EDP. Mas o cliente, muitos deles foram no engano, e a própria EDP sentiu-se na obrigação de fazer este disclaimer e lançar para o mercado que existia uma série de tentativas de fraude e que as próprias tentativas de fraude aumentaram mais de 230% em outubro do ano 2022. Portanto, basicamente, aqui a EDP sentiu-se lesada e quis fazer este disclaimer, e foi público, e muita gente foi afetada com este tipo de fraudes, e isto seria de facto mitigado se, primeiro, a fatura for assinada, e isso é garantido pela EDP, mas depois, se todos os clientes da EDP tivessem possibilidade de aceder a uma ferramenta como o DS Verify, porque de alguma forma vocês a única coisa que tinham que fazer é pegar na fatura, fazer drag and drop para o DS Verify que nós disponibilizamos no nosso website, e conseguiam receber aquele reporting a dizer se a assinatura digital era qualificada ou se pura e simplesmente seria um documento qualquer que não teria uma assinatura digital qualificada. E aí vocês, enquanto clientes da EDP, teriam toda a hombridade para contactarem a EDP, dizerem: olha, recebi esta fatura, mas ela não está assinada digitalmente, por favor confirmem-me se esta fatura é ou não emitida por vocês. Mas com o DS Verify, vocês facilmente, tendo em conta que a EDP utiliza assinaturas digitais qualificadas, conseguiam confirmar que o que estava perante vocês era, de facto, uma fatura falsa. Portanto, foi por esse tipo de situações também que nós criámos o DS Verify, não só para satisfazer a necessidade que algumas empresas têm, mas também para permitir a que o público em geral, o normal utilizador e consumidor deste tipo de documentos, tenha uma forma fácil de aceder a uma ferramenta que lhes comprove ou não se a assinatura é qualificada ou não. Outro caso conhecido foi este do Futebol Clube do Porto, que de alguma forma também foi vítima de burla informática. Aqui a burla é conhecida, que é a chamada Man in the Middle, e que havia aqui uma organização criminal em que fazia... o Futebol Clube do Porto foi usado, mas não foi só o Futebol Clube do Porto foi usado, foi diversos clubes, inclusive o Anderlecht, que teve aqui uma perda de mais de €500 mil. Basicamente o esquema aqui consistia numa forma simples de interceptar as comunicações eletrónicas entre fornecedores e clientes, em que acediam à documentação trocada, nomeadamente faturas, e o que acontecia é que eles, ao aceder, alteravam e faziam chegar ao destinatário. Mais uma vez, isto era mitigado se o documento fosse assinado de forma digital qualificada, voltando àquela propriedade básica que eu lhes falei, em que um documento assinado de forma qualificada, se for alterado desde que foi assinado, vai-se queixar. Portanto, basicamente o que iria acontecer é que quem teria que fazer este pagamento, ou seja, neste caso, o Futebol Clube do Porto, ia ter que perceber que aquele documento que estava perante eles era um documento que tinha sido interceptado por alguém no meio e que tinha feito uma alteração, e nomeadamente a alteração pode ser ou do valor e do IBAN ou de outro tipo de qualquer de informação dentro desse documento. Portanto, existindo aqui um documento assinado de forma qualificada e uma ferramenta do lado de quem recebe a fatura que lhes permita a validação dessa mesma assinatura, este problema, esta burla, não teria existido. A outra também foi esta fraude também foi pública, que foi a fraude que era chamada a fraude do CEO, em que aqui o que acontecia era que alguém tomava posse do layout ou de um e-mail de um administrador, de um CEO de uma empresa, fazia chegar um e-mail a uma outra interveniente da empresa, este sim fidedigno, em que ele ia receber um e-mail muito
e-mail muito formal para dizer que teria que efetuar um pagamento urgente. Isso aconteceu e aconteceu com muitas empresas este tipo de fraude. E basicamente o que acontece aqui, mais uma vez, é que se estas comunicações forem assinadas de forma qualificada, esse risco não existe. Isto porque quer a assinatura de documentos, quer a própria assinatura de e-mails, é possível ser feita com assinaturas digitais qualificadas. Ou seja, com este tipo utilizando este tipo de assinaturas, com certeza que iremos ter muito menos fraudes, porque as comunicações são autênticas e nós temos conseguimos de forma fácil verificar quem foi o emitente e se de facto o emitente que teoricamente está a assinar aquele e-mail é de facto fidedigno. Portanto, tudo isto para dizer que, de facto, a única forma, não é a única, mas se calhar a forma mais fácil de nós conseguirmos mitigar este ciberrisco destas faturas falsas, destes documentos falsos, interceptados, etc., as assinaturas qualificadas, com certeza, que têm um papel fundamental para evitar que isto aconteça. Basicamente, estas são algumas das fraudes que existem na internet e que são conhecidas e foram públicas nos últimos meses, mas existem outros casos de uso em que, pela existência de fraude, existe a necessidade de uma ferramenta que a mitigue. E daqui é que eu queria passar para o quarto e último tema que nos traz este webinar, que é casos de uso. Onde é que isto, de facto, se pode aplicar? Como é que nós podemos, de facto, aplicar isto? Ou seja, basicamente, tudo o que existe a fraude existe de forma e tem que haver uma forma de a combater. E nós criamos o DS Verify precisamente porque já existia fraude e o mercado tinha necessidade de ter uma ferramenta que de forma fácil conseguisse garantir que aquela assinatura era qualificada e que o emitente era aquele, etc, etc. Portanto, aqui o que eu vos vou dar é alguns exemplos da aplicabilidade deste tipo de soluções. E basicamente uma delas é pública, nós já fizemos vários webinars sobre este tema, iremos fazer outros brevemente, que tem a ver com a faturação eletrónica. A própria faturação eletrónica, como podem ver aqui espelhado neste comunicado, quer da autoridade tributária, quer do Gabinete Nacional de Segurança, tem que ser assinada de forma qualificada. Estas faturas eletrónicas, há uma obrigatoriedade legal que foi sendo perguntada, neste momento já é obrigatório na contratação pública a existência de faturas eletrónicas e assinadas de forma qualificada, mas de alguma forma o que acontece é que para a generalidade das empresas isto foi de alguma forma sendo adiado, sendo que o prazo agora previsto de entrada em vigor de forma generalizada da assinatura e qualificada nas faturas eletrónicas foi para 1 de janeiro de 2024. E basicamente o que acontece é que este próprio regulamento obriga que as faturas sejam assinadas de forma qualificada. Ou seja, isto é uma obrigatoriedade, mas nós também temos que ter a capacidade de validar de forma simples se esta assinatura que está perante nós, se aquela fatura que está perante nós, foi devidamente assinada com um certificado qualificado, neste caso, com um selo eletrónico qualificado. E esta ferramenta, basicamente, pode ser utilizada para esta situação, porque qualquer empresa, existem empresas que recebem milhares de faturas todos os meses, e se tiverem uma ferramenta como o ODS Verify, que de forma automática consegue validá-las a todas e dizer, olha, estas faturas estão válidas, pode seguir para pagamento, temos esta ferramenta para facilitar precisamente essa automatização de forma integrada da validade das assinaturas naquelas faturas. Portanto, a faturação eletrónica é um exemplo claro da aplicabilidade que existe na utilização deste tipo de ferramentas. Isto porque a fase final de qualquer pagamento tem que ser a validade e tem que ser a verificação da conformidade da fatura eletrónica. Isto já está previsto no regulamento IAIDAS, como está aqui espelhado neste slide, e basicamente o que acontece é que o que nós queremos fazer com esta ferramenta é facilitar a todos os clientes, e neste caso estamos a falar de algo que é geral, todas as empresas terão obrigatoriamente de que usar as faturas eletrónicas e assiná-las de forma qualificada, mas isto o que vai obrigar também é que não basta obrigar, temos que ter capacidade de verificar. E aqui o DS Verify tem uma aplicabilidade clara na possibilidade que traz de validar de forma automática as assinaturas que estão naquela fatura. Outro exemplo, e aqui falando já da parte dos concursos públicos, tem a ver com este caso real que eu vos trago aqui. Basicamente, aqui o que acontece é que isto é um caso público que foi divulgado pela Comissão Europeia, não é de Portugal, obviamente, mas com certeza que temos aqui clientes e temos aqui pessoas neste webinar
que fazem ou que promovem concursos públicos internamente. E o que acontece é que existe aqui uma série de troca de documentação entre o candidato que apresenta a proposta e o júri que tem que validar essa proposta e os documentos que lhe são emitidos. Portanto, basicamente existe aqui, em qualquer concurso público, a transparência assim o obriga, é que todos esses documentos têm que ser assinados de forma qualificada e têm que ser transmitidos através de uma qualquer plataforma de contratação pública existente no mercado. E basicamente o que acontece aqui é que também é importante nós dotarmos de um júri que esteja a validar os documentos de um concurso público, que consiga validar de forma fácil a sua veracidade. E para isso dou aqui um exemplo de um facto de um concurso público em que de um beneficiário de um grupo de empresas apresentou um extrato bancário que mostrava que tinha um saldo de 20 milhões, ou seja, isto era obrigatório demonstrar a capacidade financeira do titular daquele concurso, e para isso teria que entregar um extrato bancário que comprovasse essa estabilidade necessária para conseguir executar aquela candidatura, aquele processo. Basicamente, o que aconteceu? O próprio beneficiário já estava a ser investigado pela polícia, isto facilitou o processo, e o que aconteceu foi que a polícia, neste caso, foi cruzar, através de uma denúncia de um júri, foi cruzar o extrato bancário com as informações recolhidas junto do banco, e comprovou que, afinal, o saldo daquela empresa não era 20 milhões, mas era sim 20 mil. E para isso, o que aconteceu? Eles viram que o documento até estava carimbado de forma física, por um carimbo daquele banco, ou seja, também levantou que poderia haver um cúmplice a trabalhar naquele banco, e tudo isto disputou uma grande investigação. Ou seja, tudo isto era mitigado se aquele documento específico fosse assinado de forma qualificada e o júri que estava a verificar aquele documento fizesse passar por essa ferramenta e recebia o report a dizer, olha, cuidado, que este documento não está assinado de forma qualificada. O que aconteceu aqui é que esta conclusão enviou que o beneficiário foi condenado e foi enviado para a prisão, e aqui basicamente isto era mitigado se fosse obrigatório assinar todos os extratos bancários de forma qualificada e utilizar depois, por outra parte, o DS Verify para validar essa mesma assinatura. Como podem ver aqui, os documentos em papel são muito similares. A única grande diferença está ali sublinhada a cor de rosa, em que o autêntico diz 20 mil e o que foi falsificado diz 20 milhões e qualquer coisa. Portanto, visualmente, isto não sendo o documento digitalizado com um carimbo físico do banco, não apresenta qualquer diferenciação, mas se fosse assinado de forma qualificada, este tipo de situações já não existiam. Outro exemplo que temos aqui que eu queria trazer era um exemplo que tem a ver com a entrega do registro comercial também no concurso público. Ou seja, aqui estamos a falar de um consórcio de empresas em que esse consórcio ganhou de alguma forma esse concurso, e o que aconteceu é que para o executar teria que entregar o registro comercial com várias informações sobre cada um das empresas que faziam parte desse consórcio. Ou seja, basicamente aqui o auditor, ou o júri, notou que havia ausência de um carimbo naquele documento e que o tipo de documento não estava no formato dito normal, ou seja, por coincidência notou esta situação. Ou seja, a partir desse momento foi feita uma investigação que demorou alguns dias e concluiu que afinal aquela agência enviou, aquela empresa que tinha ganho o consórcio enviou um documento falsificado. Ou seja, o que é que aconteceu? Foi feita uma correção financeira da despesa relacionada com o contrato público e foi notificado o Ministério Público para em cima daquela empresa, tendo em conta que este contrato público era de alguns milhões de euros. Portanto, basicamente aqui o que aconteceu é que por coincidência foi detectada esta diferença, mas se, mais uma vez, estes documentos fossem assinados de forma qualificada e houvesse do lado do júri a capacidade de validar de forma automática a assinatura desses documentos, este problema nunca existiria, pura e simplesmente aquela entidade que concorreu seria excluída do processo. Um último caso que eu vos queria dar tem um caso relacionado com a banca, e este é um caso real que nós já estamos em desenvolvimento para passar a produção há relativamente pouco tempo, que é um banco que tinha a necessidade e que tinha este processo, que é um processo que é comum a vários bancos, que é exigir assinaturas qualificadas, e aqui estamos a falar de todo tipo de assinaturas qualificadas, desde a chave móvel digital até o cartão de cidadão, a outros certificados, como aqueles que a Digital Sign emite, em que de alguma forma eles assinavam esses documentos nas agências
e havia a necessidade de forma rápida do agente que estava do lado do balcão validar essa assinatura. Ou seja, o processo era este e o desafio era, basicamente, arranjar um processo que fosse diferente deste que está aqui espelhado no desafio. Ou seja, basicamente, a validação da assinatura e a correspondência com o titular não era feita de forma automática, ou seja, o agente do banco enviava aquele documento para uma central. Nessa central, alguém da área informática ou da área do compliance olhava para aquele documento e validava se a assinatura estava ok ou se não estava ok, se era qualificada, se não era, e devolvia essa informação ao operador bancário que estava na agência. Basicamente, o que acontecia aqui é que este processo era muito lento e podia haver erros da parte de quem estava a validar. Imaginem uma agência, um banco que tivesse 600, 800 agências a receber 3, 4 documentos por minuto para fazer esta validação, estamos a falar que aqui o risco do erro é muito grande e eles têm necessidade, e tinham necessidade, de ter uma solução muito mais fácil de fazer esta validação das assinaturas. E então, o que foi feito foi disponibilizarmos de forma integrada o DS Verify, este banco. Ele está, neste momento, feita a integração com as aplicações internas que este banco já usa normalmente, e basicamente o que acontece é que qualquer agente que está num balcão consegue aceder a esta ferramenta, mal recebe o documento assinado, passam para o nosso DS Verify e recebem on the fly, ou seja, de forma automática, um report a dizer se a assinatura é qualificada ou se não é. Basicamente, o que isto acontece, ou seja, o que tiramos daqui como resultado é que foi reduzido de algumas horas, que era quanto demorava a validação destas assinaturas através do envio para a central, a central ia fazer a validação, depois devolvia um report ao operador, o operador chamava o cliente, ou seja, estamos a falar daqui de um processo que demorava algumas horas para um processo que demora alguns segundos, mas basicamente é um processo automático. Mal recebe o documento é submetido na plataforma e a plataforma devolve um report a dizer que a assinatura é qualificada, é válida ou não. Portanto, basicamente isto é aquilo que eu tinha para lhes mostrar. Nós temos o DS Verify disponível, já foi colocado no chat, mas nós vamos enviar toda esta comunicação por escrito para vocês também poderem aceder e testar o DS Verify no nosso website. Reforço que aqui a ferramenta que está disponível no site é bastante limitada, está limitada em termos de uso, em termos de IPs, mas podem de alguma forma utilizá-la para fazer a validação de um ou outro documento, mas esta ferramenta é disponibilizada também através da API, é possível instalá-la em qualquer empresa e ser utilizada de forma automática, e é isso que a maior parte dos nossos clientes estão a fazer. Isto porquê? Porque cada vez mais as empresas estão suportadas, seja banca, seja seguros, seja empresa de retalho, sejam telecomunicações, etc., estão suportadas em processos completamente digitais e para esse efeito é necessário ter algo que dê garantia de que aquele processo digital foi bem feito ou, se no mínimo, foi assinado de forma qualificada pelo cliente. E para isso, a Digital Sign disponibiliza este tipo de ferramentas. Como eu disse, nós já disponibilizamos as assinaturas, ou seja, a caneta digital, já disponibilizamos através da nossa plataforma de assinaturas, o Signing Desk, uma forma de assinar e utilizar esses certificados digitais e criar workflows, e agora criamos a última fase de todas, e é um serviço que é qualificado, como o Ricardo Guimarães disse no início, criamos uma solução que permite fazer a validação das assinaturas que são recebidas, que os documentos são recebidos, a validação dessas assinaturas e se é ou não qualificada. Portanto, isto que nós queríamos criar era este awareness dos riscos que existem nos processos que são completamente digitais. Cada vez o risco é maior, cada vez estamos a falar que as fraudes aumentam, a própria EDP disse que aumentou 230% tentativas de fraudes que tocam a EDP, portanto, qualquer um de vocês deve ter este cuidado e recorrer a este tipo de ferramentas. A Digital Sign, como sempre, está disponível para ajudar neste tipo de situações, através quer de informação, quer da disponibilização de ferramentas, e é por isso que também quisemos fazer este webinar, de alguma forma, para também falarmos um pouco sobre estes temas. Como eu disse, qualquer questão que seja colocada deve ser feita agora no chat, nós depois vamos fazer a resposta individualmente a cada uma dessas questões e enviamos depois uma comunicação, quer com estas apresentações,
quer com esse documento que compila todas as respostas que foram feitas a perguntas levantadas por vocês, de forma a vocês também terem essas perguntas respondidas. No link que foi disponibilizado também tem uma série de questões frequentes que são colocadas, em que podem lá consultar essas mesmas questões e outro tipo de situações que foram reportadas por clientes e que nós, de alguma forma, já as quisemos clarificar de forma direta para todos os nossos clientes. Portanto, do meu lado, não tenho mais nada a acrescentar, a não ser agradecer-vos a todos terem estado presentes. Mais uma vez, a falha que houve a nível de rede não foi da nossa responsabilidade, mas de facto afetou bastantes locais, não sabemos ainda o que aconteceu, e também afetou aqui a apresentação do Ricardo Martins, e como podem ver pela cara dele, existe ali alguma frustração do lado dele, mas não se pode, a situação não estava nas nossas mãos, mas de alguma forma espero que este webinar tenha sido suficientemente esclarecedor e do nosso lado, como sempre, estamos disponíveis para esclarecer qualquer dúvida que tenham. Portanto, Ricardo Guimarães, Ricardo Martins, muito obrigado pela vossa presença. A todos os que estiveram connosco nestas duas fases deste webinar, agradecemos a paciência de terem regressado a este webinar. Esperamos que ele tenha sido bastante clarificador e do nosso lado, mais uma vez, reforço, estaremos disponíveis para as vossas questões. Muito obrigado a todos e até uma próxima.